do Senhor Jesus, agradecendo a Deus por mais uma tarde abençoada, por mais um dia de vitória, que todos os irmãos e amigos de Sebastião Laranjeira e toda a região venha nessa tarde meditar na palavra de Deus. A paz do Senhor, pastor Mir. A paz do Senhor, pastor Zeli, nós estamos aqui para a glória de Deus, né? Tivemos aqui quinta-feira, né? Tá aí o servo de Deus, sempre andava, Pedro e João, glória, glória Agora a Deus. É Paulo e Silas. Glória a Deus, Deus abençoe todos vocês que vão entrar aí, amém? Então nós queremos estar nessa tarde, trazendo uma mensagem da parte de Deus, através das Escrituras, através da Bíblia Sagrada, através da infalível Palavra de Deus. Então a todos os irmãos e amigos que nessa tarde venha estar ouvindo, venha estar acompanhando na rádio ou pelo aparelho de celular, aonde você estiver. Neste momento nós nos encontramos para adorar o Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu quero estar levantando uma oração em favor de todos os ouvintes. Senhor Jesus, nessa tarde, ó Pai, nós temos que agradecer o Senhor. Obrigado, gratidão, pelo teu Pai. Cuidado, pela tua provisão. Tudo, Pai. Deus, nós bem sabemos que o Cuidar de dia nós, da nossa é casa, diferente da para nossa cada pessoa. Pai, o Senhor é O maravilhoso. dia é diferente para O Senhor é cada grande, família. Pai. Pai, a diferença no Deus dia é é ter a tua presença, Deus grande, é saber que o Senhor Deus está grande. presente. O Senhor está presente numa mesa farta. O Senhor está presente numa mesa que tem escassez. O Senhor está presente, Pai, no luto. O Senhor está presente no berçário. O Senhor está presente quando nós estamos sorrindo. O Senhor está presente quando nós estamos chorando. Porque a nossa vida, ela é feita, Pai, de momentos. Há momentos difíceis, há momentos de choro, mas também há momento de alegria. Alcança esta casa que hoje está em luto, que está em choro. Alcança, Pai, esta família que está com um ente querido internado, que tem um ente querido no presídio. Pai, alcança este lar que hoje está gemendo, está chorando. Meu Deus, visita esta vida, a qual o adversário tem soprado o suicídio, aonde a pessoa não vê saída, aonde a pessoa, Pai, muitas das vezes está com a mente, Pai, com o coração, Pai, na escuridão, nas trevas, que o Senhor possa repreender todo o espírito de suicídio. Deus, entra neste casamento que está em contenda, entra nessa separação, a qual foi feito um trabalho, Pai, de magia negra, para haver separação. Meu Deus, entra, Pai, a favor daquele que hoje está clamando. O Senhor está ouvindo, as tuas mãos estão estendidas, teu ouvido está aberto. Pai, muitos estão orando, Pai, uma oração intercessora. Alcança esta pessoa a qual está sendo entregue nas tuas mãos. Responde a oração daquele que clama. A tua palavra nos garante: me busca enquanto pode me achar. E é tempo de achar o Senhor. É tempo de buscar no Senhor o socorro. É tempo de buscar a tua presença. Pai, através desta oração, aonde ela chegar, traz, Pai, uma solução, traz uma cura, traz um milagre, porque há poder no nome de Jesus. Nós estamos ministrando sobre esta vida, sobre esta casa, a presença do Senhor. E aonde o Senhor chega, a enfermidade tem que sair, a tristeza tem que sair, o mal tem que retirar, porque o Senhor é grande. E nós confiamos no poder do nome do Senhor Jesus. Nós oramos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Glória. No primeiro livro da Sagrada Escritura, livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 a seguir, nós vamos passar por uma história verídica, algo que aconteceu e que me chamou a atenção nessa tarde. O sonho de Jacó em Betel. Betel quer dizer casa de Deus. E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e as colocou como travesseiro.
e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra a quem está deitado darei a ti e a tua semente. E da tua semente será como o pó da terra. Tu serás espalhado para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que eu estou contigo, e te guardarei, e todos os lugares aos quais tu fores, eu te trarei novamente essa terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. E Jacó despertou do sono e disse: Certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E ele estava temeroso e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Glória, né? A sua família também. Irmã Glória, Deus o abençoe. Irmão Alex, Deus o abençoe. Irmãos, vamos refletir sobre esta mensagem, a qual praticamente todos conhecem a história de Jacó, né? Esse texto aqui vem de quando Jacó engana, ele engana o pai, ele engana o irmão, ele sai fugido, né? Então aqui ele está fugindo. Mas o que me chama mais atenção é que Deus, Ele é o mesmo. Ele continua falando através de visões, Ele continua falando através de sonhos, Ele continua falando através de homens e de mulheres de Deus. Quando você precisa dele, Ele vai falar com você. Quando você se sente, né, como Jacó, acuado, correndo, né, por algo que ele mesmo tinha feito, né? Até então Jacó era trapaceiro, Jacó era enganador. Então agora ele se encontra em um lugar que a Bíblia fala, ele estava sozinho. Muitas das vezes nós nos encontramos sozinhos. Muitas das vezes nós encontramos sem direção, encontramos sem rumo. Mas o nosso Deus é o Deus de Jeremias capítulo 1, versículo 5. No ventre da tua mãe eu te conheci, eu te ungi, eu te santifiquei. Então foi lá no ventre. Eu te escolhi. Então nós estamos diante de uma realidade que todos que vêm à terra, todos que saem de um ventre de uma mulher, nada é por acaso. Nada é por acaso. Deus não trabalha com por acaso. Deus não trabalha por coincidência. Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então toda pessoa tem um propósito sobre a face da terra. Então aqui não é diferente. Aqui este homem ele se encontra, né, correndo de algo que ele mesmo tinha feito. Agora ele chega num lugar sozinho e o texto narrou. Ele colocou pedras como travesseiro. Irmãos, ali Deus revela a ele em sonho. Então ali ele tem um sonho de uma escada que ligava do céu à terra. O texto fala que os anjos desciam e subiam. Amém. Mas o importante é que Deus estava no topo. Deus estava lá em cima. Né? Deus está com a gente, né? Então, aí, o que dá a entender nessa palavra, o que eu quero ministrar para os nossos corações, não desista, não desanima. Você é uma promessa de Deus como Jacó. Você viu quando a gente leu que quando Deus se apresenta para Jacó, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, né? Então nós estamos vendo um Deus que está confirmando, e Deus confirma a mesma promessa que foi feita para Abraão: de ti será uma grande nação, né? Ele confirmou as mesmas promessas. Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que volta atrás. A palavra de Deus, quando ele fala, irmão, acabou.
Passarão céus e terra, mas a minha palavra não hão de passar. Então, é necessário, muitas das vezes, Deus, né, nos revelar a nós, Deus falar conosco, porque nós temos promessa. E o que eu quero trazer é uma promessa que é para mim, que é para você. Não é uma promessa de um novo casamento, não é uma promessa de um novo emprego, não é promessa de um bom casamento, não. A promessa que foi feita para mim e para você é uma promessa de salvação. E então nós precisamos entender que às vezes nós podemos até fugir, até querer correr, mas quando Deus determinou, vai se concretizar. Até então este homem precisou ter um encontro com Deus, que agora ele não passa mais a ser Jacó, ele passa a ser chamado de Israel. Então ali há uma mudança, há uma transformação. Quando você permite que Deus entre na tua vida, quando você permite que Deus tenha um encontro contigo, que você abra o coração para Ele, você pode ter certeza, vai ter mudança, vai ter transformação. Outra hora, pastor Bre era conhecido pelo Bre que entregava idolatria, que carregava imagem, que comprava imagem. Quando ele aceitou, né? Nós falamos, nós aceitamos. Jesus que me aceitou. É ele que nos aceitou, né? Perdido, mas é quando nós abrimos o coração, né? Eu era um Saulo. Então, quando nós abrimos o coração, hoje o pastor Bre tem outro nome. É homem de Deus, é homem de oração, é homem de monte, é homem de jejum, é homem de fé. Aconteceu comigo outrora, né? Eu era uma pessoa, hoje eu sou outra pessoa. Aconteceu com muitos que estão ouvindo e vai acontecer com muitos ainda, que ainda não abriu o coração, não abriu a mente, não deixou que o Espírito Santo entrasse para que seja feita uma mudança. É necessário, muitas das vezes, nós encontrarmos em situação como Jacó se encontrava, correndo, fugindo, né, sem rumo, né, porque o texto falou que ele ia para algum lugar, mas ele não tinha nada, ele saiu corrido, ele saiu com medo de Esaú, ele saiu para não ser morto pelo próprio irmão. Mas quando Deus tem algo na minha e na sua vida, irmãos, vai acontecer, Se você ainda não aceitou Jesus e você tem ouvido falar, Deus usa alguém, Deus tem promessa na tua vida, Deus tem promessa, Deus tem chamado, irmãos, vai acontecer. Deus permite algo acontecer, talvez você que acha que é ruim, né? Como aconteceu com Jacó, foi trapaceiro, foi enganador, mas lá na frente Deus pegou Jacó. Ele me pegou, ele pegou o pastor Bre, e eu te garanto, ele vai te pegar. Você pode estar aí numa rodada de cerveja, ele vai te pegar. Você pode estar no centro de macumba, ele vai te pegar. Você pode estar lá carregando imagem para baixo, para cima, ele vai te pegar. Porque foi ele que te criou. Foi ele que me criou. E ele tem autoridade sobre o vaso que ele cria. Ele tem autoridade sobre o homem. Irmãos, entenda algo. Sabe o que eu acho de interessante? Eu te amei. Não foi você que me amou. Eu te escolhi. Não foi você que me escolheu. Olha o amor de Deus. Escolher sem gente merecer, né? Olha o amor, olha o privilégio que nós temos. Irmãos, independente de como você está passando, independente se você está fugindo do teu passado, independente de você querer consertar ou deixar de consertar alguma coisa, o nosso Deus vai te pegar. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama. Lá em Apocalipse ele vai dizer, eu estou à porta. Eu estou à porta. Eu estou à porta. Se você abrir, ele entra. Se você abrir, ele ceia. Aquele que vai ceiar, antes ele vai ter tempo de ter diálogo, antes ele vai ter tempo de conhecer a casa, ele vai ter conversa. É isso que ele vai fazer na transformação da nossa vida. Porque Jesus está voltando. Glória a Deus. E ele está voltando mesmo. Deus, com certeza. Enquanto nós estamos aqui no programa, ele está voltando para um e para outro. Muitos estão perdendo a vida aí.
Uns perdem a vida dentro dos hospitais, outro perde a vida em casa, outro perde a vida de acidente na pista, outro perde a vida trabalhando, outro perde a vida dormindo. Ele está voltando, mas ele vai buscar a igreja. Ele vai buscar um povo lavado e remido Oh, no sangue glória! do Cordeiro. Aleluia! Essa é a promessa. Eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. João 14, eu preguei. Eu vou voltar. Eu vou para o Pai preparar-vos lugar. Irmãos, é uma promessa. Mas eu preciso estar de acordo com a palavra dele. Eu tenho que ter essa transformação de Jacó. Eu tenho que ter essa mudança que Jacó teve. Jacó entendeu. Jacó percebeu. O Deus que se revelou a ele garantiu quem ele era. Eu sou o Deus de Abraão. Sou Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. O que eu prometi para eles, eu vou cumprir na tua vida. Aquilo que eu tenho promessa de Deus, pode passar anos. Não desista, não desanima. Ele vai cumprir, vai chegar o momento certo. Sabe essas pedras que Jacó usou para dormir? Agora ele usa as mesmas pedras para fazer uma coluna. Né? O teu problema, a tua dificuldade hoje, vai ser o testemunho que você vai contar lá na frente. A tua humilhação vai ser o teu testemunho lá na frente. Então nós precisamos entender que a tua dor hoje, ela vai gerar um amor profundo, ela vai gerar uma confiança profunda no Deus que te chamou, no Deus que falou comigo, no Deus que falou contigo. Mas é necessário eu ter esse encontro com Deus. É necessário. Muitas das vezes as pessoas saem da presença de Deus, sai da igreja porque olha defeito, ou porque olha para ele mesmo. O pecado envergonha. Quando a pessoa está na igreja, que ele erra, a primeira coisa que o pecado faz é trazer vergonha. Não, irmãos. Levanta a cabeça. Olha na história bíblica, todos os homens pecaram e Deus fez questão de registrar. Registrou o pecado de Sansão, registrou o pecado de Adão, registrou o pecado de Davi, registrou todos os pecados, para servir de exemplo, que quando você se arrepende, olha, Sansão não recuperou a vista, mas matou todos os inimigos de uma vez. Davi, toda vez que pecava, ele se curvava e Deus restaurava Davi, Deus levantava Davi. O maior rei da história de Israel não foi Salomão com toda a glória, com toda a riqueza, foi Davi, por ter um coração segundo o de Deus. Eita glória! Então não é o erro que te afasta da igreja, não é o erro que te afasta da presença de Deus. Reconhece que Ele te ama, reconhece que Ele te justifica, reconhece que Ele te coloca de pé. Muitas das vezes, nós estamos atravessando momentos a qual nós precisamos de um apoio, até da família mais próxima, de um amigo, de um irmão da igreja. Irmãos, nós não vamos encontrar muitas das vezes, mas o nosso apoio, o nosso refúgio é o Senhor Jesus Cristo. É o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Paulo, é o Deus de Pedro. Ele é o mesmo Deus. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Quando nós deitamos a cabeça, né? Aqui Jacó deitou em cima de uma pedra. Muitas das vezes você até deita em cima de um travesseiro macio, mas você deita com a tua cabeça fervendo, você deita com a tua cabeça preocupada, você deita e não tem sono. Irmãos, descansa no Senhor. Descansa no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, mas descansa. Mas eu vou falar com todas as letras. Eu que estou pregando para você, você que está ouvindo, pastor Bre que está aqui, que é de monte, que é de oração, porque as pessoas conhecem a vida dele aqui nessa cidade. Eu e ele não estamos livres de muitas das vezes o adversário perturbar, jogar angústia, jogar aflição, mas maior é o nosso Deus. Maior é o nosso Deus. Ele permite tudo isso para que eu vou pegar como Jacó fez. Pegou as pedras e fez uma coluna. Então você pega essa mente preocupada, você pega essa aflição, você pega essa angústia, dobra o teu joelho. Irmãos, o adversário não vai suportar quando você joelhar. Não vai suportar.
Porque ele entende que quando você joelhar, você está ligado no trono de Deus. Quando você joelhar, mesmo sem palavras, as tuas lágrimas, ela é convertida na melhor e maior oração no trono de Deus. O adversário, ele sabe que se você joelhar, quando você está na aflição, na angústia, na enfermidade, mas você dobrou o joelho, ele sabe que Deus vai responder. Ele sabe que Deus vai agir. E agindo Deus, quem impedirá? Determinando a Deus o teu milagre, quem vai atravessar na frente? Então nós vamos entender que é necessário eu ter uma mudança, como Jacó teve. Até naquele sono, até aquela noite, era o Jacó enganador, trapaceiro. Mas eu quero levar a mensagem por outro lado também. Irmãos, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente fazer, as consequências voltam para nós. Entenda algo. Ele teve um encontro com Deus. Mas quando ele chega lá naquela cidade, ele é enganado pelo tio dele. Ele amou uma mulher, desejou uma mulher, como ele saiu corrido, sem dinheiro, sem dote, que na época tinha que ter, ele saiu com os outros lisos. Ele trabalhou 7 anos. 7 anos de trabalho por causa do amor de uma mulher. Quando ele vai para receber a mulher, o tio dele dá outra, enganando ele. Ele tem que trabalhar mais 7 anos. O que ele enganou lá antes dele correr, ele pagou depois. Mesmo depois do encontro com Deus. Deus perdoa o teu pecado, mas a consequência do teu erro, tu vai arcar com ela. A colheita, ela é severa. Jacó teve aquele encontro. Jacó foi marcado, na coxa, Jacó lutou com o anjo. Jacó prevaleceu. Mas lá ele teve que pagar o que ele fez lá atrás. E depois vai ser chamado Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E aí? Deus pega as coisas loucas para confundir a sábia, pastor. E ele sempre vai fazer isso. Maldição e transformar em... Ele sempre vai fazer isso. Mas a vida de Jacó é um exemplo para nós. Se você plantou, você vai colher. E eu quero que você entenda algo. Eu nunca morei em roça, mas eu sempre vou em roça. Aí eu tive esses dias agora com o pastor, lá na roça dele, pastor Salvador. Lá eu encontrei aquela máquina de plantar. Já plantei. Então se você colocar 3 milho ali, abrir e fechar, fica dentro da terra. Você colocou 3 milho, você plantou. De cada 3 milho vai dar um pé. De cada pé 2 espigas. Uma espiga vai dar quantos gramas? Então entenda que a sua colheita é maior do que você planta. É muito maior. Ele pode contar, né? Você nunca que vai plantar. Ele trapaceou uma vez. Ele trapaceou o irmão dele uma vez. Um dia, de trapaça. Foi 7 anos de trapaça do tio dele em cima dele. Se não bastasse, mais 7 anos depois. Então ele pagou um preço caro. Então, entenda, não é porque você aceitou Jesus, ou porque você vai aceitar Jesus, ele vai passar uma borracha em tudo que você fez e vai te dar tudo. Isso é evangelho falso. Você vai aceitar ele para ter vida eterna. Você vai aceitar ele para ele ajudar você a caminhar. Você vai aceitar ele para ele te moldar. Como ele consertou Jacó. Como ele mudou Jacó. De trapaceiro para Israel. De trapaceiro, toda a Bíblia você vai ver falar de Jacó. De geração em geração, Jacó nunca foi esquecido. Porque Deus fez dele Israel. Então, nós estamos diante de algo muito interessante, que as pessoas, porque qualquer coisinha desiste, qualquer coisinha não quer fazer mais campanha, não quer mais orar, não quer mais jejuar. Não, irmãos. Você acordou vivo? É a oportunidade de você se consertar diante de Deus. Você acordou vivo? É a oportunidade de chegar mais perto de Deus. Irmãos, mas entenda, o que eu quero trazer nessa lição é que todos nós temos sonhos, e os nossos sonhos são de Deus. Os nossos sonhos não é como aqueles que dormem com a barriga cheia, roncam e tem pesadelo. Tem sonhos que é revelação. E quando a revelação, Deus não te deixa enganado. Sonho é sonho, revelação é revelação. Ele revela no sonho.
Ele dá visão com você acordado. Ele usa pastor, ele usa gente na rua. Quando ele vai falar comigo e com você, ele vai falar e ponto final. Mas a partir da hora que eu tenho um encontro com Deus, não é que Deus apareceu para mim, não é porque Deus falou comigo, que Ele apagou meu passado, não existe mais de errado que eu fiz. Não. Ele vai me fortalecer, mas eu vou caminhar e eu vou colher tudo que eu plantei. Tudo. Seja bom ou seja ruim, a colheita vai vir. Independente da minha salvação, independente de quanto tempo eu sou de crente, o que eu plantei, o que eu semeei, eu vou colher. Jacó colheu 14 anos por ter enganado o irmão dele, por ter enganado o pai dele. Olha, por que ele pagou 14? Porque ele enganou, não foi só Esaú, ele enganou o pai. Comprou a pele. Esse pelo é Esaú? É Esaú. Não reconhece o teu filho, mas era Jacó. Então primeiro ele engana. Ele engana o pai. Ele engana o irmão. E paga 14 anos de trabalho mais na frente. Então, o processo que nós estamos atravessando, a dificuldade que nós estávamos andando, não, irmãos, olha para trás. Olha o que você fez lá atrás. Não é porque é crente que tem tudo apagado, não. A única coisa que Deus apaga é o pecado. A consequência dele nós vamos pagar. Pecado ele apaga, ele joga no esquecimento, mas a consequência não, porque lá atrás eu feri alguém, lá atrás eu traí alguém, lá atrás eu roubei alguém, lá atrás eu xinguei alguém. Eu estou dando um exemplo. Vai vir tudo sobre a minha cabeça. Isso é lei, é a Bíblia. Não é um evangelho que você aceita Jesus e vai ter tudo novo, vai ser tudo diferente. A única diferença é que você tem o nome no livro da vida. A única diferença é que você tem direito à salvação, é direito à vida eterna. Essa é a diferença dos outros que não aceitou Jesus. Porque quem não aceitou Jesus vai pagar do mesmo jeito, só que sem Jesus e sem salvação. Não adianta. A diferença nossa que estamos lutando, a diferença nossa que estamos fazendo de tudo para obedecer à voz de Deus, à palavra de Deus, é a salvação. É a salvação. E aqui Jacó falou que uma porta, deixa eu ver se eu acho o versículo, olha o que me chamou a atenção. O versículo 17. Eu estava temeroso e disse: quão terrível este lugar, este não é outro senão a casa de Deus, este é o portão do céu. Agora deixa eu te levar lá para João, né? 10:9. O que Jesus é? Ele é a porta das ovelhas. Então ele é a porta do céu. Sem ele ninguém entra no céu. Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não é Maria, não é Pedro, não é João, não é nome de pastor que se acha o tal. Não, é Jesus. João 14 diz. Jesus. É Jesus. Ele é a porta. Vai em Gênesis, Jacó já estava vendo da porta do céu. E nós hoje temos a porta que é o Senhor Jesus. É estreita. É estreita. Muitos procuraram entrar por ela, mas não poderão, ele diz. Por quê, irmãos? Porta larga, né? Não quer passar por ela, porque é espaçosa. O Evangelho de Jesus, ele é simples, mas tem que obedecer. Vós sois meus amigos se fazer o que eu mando. Olha, ele chama de amigo quem faz o que ele manda. O que ele manda? Examine as Escrituras. Se eu não me engano, João 5,39. Examine as Escrituras, porque testifica de mim ter vida eterna. Ele manda examinar. Primeiro ele manda examinar. Porque se você examinar, a palavra vai falar contigo. Ele vai falar através da palavra. Eu não vim julgar o mundo, mas eu tenho quem julga, a minha palavra. Então, nós estamos diante de um texto de Jacó, que se nós trazer para hoje, nós vamos entender que quem tem promessa, Deus vai honrar, que quem trapaceou vai ser trapaceado, mas que o nome é mudado. Quando você tem um encontro com Deus, quando você tem um encontro com Jesus, o teu nome é mudado, a tua vida é mudada. Uma coisa é eu pagar as consequências do meu erro. Outra coisa é eu caminhar
num caminho novo, numa vida nova com o Senhor Jesus. Ser diferente. Jacó não trapaceou mais. Jacó não foi mais o que ele era antes, quando ele teve um encontro com Deus. E as pessoas estão dentro das igrejas, mas não tem esse encontro com o Espírito Santo, não tem esse encontro com Deus, não tem um encontro com o Senhor Jesus, porque muitas das vezes a pessoa só quer a bênção, ele só quer o milagre. Nós, irmãos, independente de tudo que possa acontecer comigo e com você, o melhor para nós é a salvação da nossa alma. Imagina, por mais que uma pessoa vive hoje, que a gente vê falar, 105, 104, 107, 108 anos, mas a pessoa já está toda atrofiada muitas das vezes, está seca, está magra, né? não tem mais aquele físico, não tem mais aquela força, mas chegou. E agora? Quando fechar o olho? Aqui foi 108 anos, é um exemplo. Aqui foi 110 anos. Mas quando ele fecha o olho aqui, ele abre no outro lado. Ele abre no mundo espiritual. Ou Deus, ou o diabo. Ou céu, ou inferno. Não tem meio termo, não tem purgatório, não tem reencarnação. Tem Jesus, que é a porta da salvação. Tem Jesus, que eu tenho que confessar Ele diante dos homens. Tem Jesus, que eu tenho que obedecer o que Ele manda. Ele manda eu ler a Bíblia. Ele manda eu examinar. Examinar é muito mais do que eu ler. Olha, eu estou com a Bíblia aqui. Aí eu vou abrir ela. Eu abri em Jeremias 24. O Senhor me mostrou, e eis que todos os 2 cestos de figo foram colocados perante o templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou cativo Jeconias e o filho de Joaquim, rei de Judá. Eu li. Não é isso que Jesus está falando. Ele manda examinar. Você não entendeu? Aqui vai ter, 24, 1. Você vai para Amós 8. 1, 2, você vai para a 2 Crônica 3, 9, você vai para Jeremias 29, 2. Quando você chega lá nesses textos, aqueles textos te mandam para outros textos. Isso é examinar. Isso é eu me aprofundar. Isso é eu comer a palavra de Deus. Então ele manda examinar, não manda ler, manda examinar as escrituras, porque de mim testifica ter vida eterna. Não é ter carro novo, não é ter salário bom, não é ter mulher bonita, não. Não é ter vida eterna. Ele largou o reino, ele largou a glória, ele largou tudo. Ele se fez homem para mostrar o caminho do céu, para mostrar que tem uma vida eterna. Nós outrora estava tirado do reino de Deus, mas pela misericórdia e pelo amor dele, na cruz do Calvário, ele nos alcançou. Então, nós temos essa certeza de hoje, que tudo que Deus me der aqui é lucro. Se a pessoa quer um bom salário, tem que fazer uma faculdade. Se a pessoa quer um bom carro, ele tem que juntar o dinheiro e comprar. Outros correm atrás de loteria, outros correm atrás de jogo. Nós corremos na confiança que o Senhor Jesus, Ele nos ajuda a vencer. Ele nos ajuda a vencer. Então nós temos que entender algo. Você encontrou Deus? Você encontrou Ele? Você teve mudança? Você realmente aceitou a palavra dEle? Você aceita a correção dEle? Você aceita andar na contramão do mundo? Você aceita vestir diferente do mundo? Você aceita? Porque hoje, os crentes com os que estão no mundo na rua, não tem diferença nenhuma. Então, porque nunca foi crente. O Evangelho é um Evangelho de transformação. Jesus, o Espírito Santo, Deus, Ele transforma por dentro. Realmente. Mas quem é transformado por dentro, vai transparecer por fora. Porque é por fora que o homem vai me ver. É por fora que o mundo vai me enxergar. Agora, você está julgando. Deus conhece meu coração. Conhece, você nunca foi crente. Você nunca converteu. Porque quem converte é luz lá fora. Quem converte é mudado. Jacó foi mudado. Quando ele teve esse encontro, ele foi mudado. De trapaceiro, né? De enganador para Israel.
para que hoje nós entendamos que nós somos o Israel de Deus. Ser Israel de Deus é você ter um encontro com Deus e aceitar ser mudado pela palavra, ser transformado pelo poder da palavra, porque a palavra transforma, a palavra muda, mas nós precisamos ter esse encontro, ter essa mudança, porque Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Então nós estamos aqui nessa tarde para trazer uma palavra que primeiro para nós mesmos, é para nós. E antes de eu pregar, vem nas minhas costas. Porque a palavra que sair daqui, no dia do juízo, eu vou dar conta dela. Eu vou dar conta dela. O que o pastor Bre falar aqui, ele vai dar conta diante do juízo. Mas você também vai dar conta diante do juízo de ouvir e não dar crédito. Outros ouvem, zomba. Outros ouvem, critica. Se não se arrepender, no dia do juiz vai ter acerto de conta. Vamos orar, irmãos? Que a hora aqui voa. Então, você que está de frente do seu rádio, do seu celular, coloca água no teu copo. Não é água, é a nossa oração. Porque essa água vem ser um remédio para a tua vida espiritual, vida sentimental, conjugal, depressão, tudo. Uma doença física, porque a oração tem poder. Jesus, eu mais o pastor Brei, nós estamos em um só propósito. Nós estamos orando. Meu Deus, nós estamos consagrando esta água ao Senhor. Para que a pessoa que beber essa água, através desta oração, ela seja curada. Ela seja curada. Seja de uma gripe ou de um câncer, de uma lepra, de uma depressão. Meu Deus, que haja testemunho, Pai, desta oração. Para a honra e a glória do Teu nome. Senhor, alcança todos os irmãos e amigos de Sebastião Laranjeira. Todo comerciante, todo funcionário, toda pessoa que trabalha para Ele, meu Deus, venha prosperar, Senhor, e coloca as tuas mãos sobre Sebastião Laranjeira. Pai, essa cidade não está abandonada, essa cidade não está jogada, porque essa cidade tem um dono, e o dono é o Senhor Jesus. Aqui tem homens e mulheres clamando, aqui tem igrejas orando. Ouve a oração daquele que busca, ouve a oração daquele Pai que está buscando no Senhor. Nós estamos abençoando Sebastião Laranjeira e região, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, se Jesus permitir, nós estamos de volta, né? Para a honra e a glória de Jesus. Amém? Porque a honra e a glória é somente dele. Amém? Deus Jesus abençoe a todos. Deus uma abençoe, boa tarde, uma boa noite. Uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Você e sua família. Fica com Deus até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Só o Senhor é Deus.